Hoje nós vamos conhecer essas 5 palavras que estão aqui em amarelo. A primeira palavra é poen. Poen quer dizer fuçar, enfiar. E já vamos fazer sobre essas palavras aqui, as frases. Então, peço para vocês ficarem até o final do vídeo, que vamos ter bastante frases montadas. Aí temos a segunda frase, que é pocô, a segunda palavra, pocô, quer dizer tocar, apalpar, mexer. E temos a outra frase que é diavucu, que também seria como mexer, vasculhar, bisbilhotar, mas esse diavucu é numa forma de crime, algo assim, né? Numa forma mais, podemos dizer, pejorativa. Aí temos aqui nhohen, nhohen quer dizer derramar, né? Derramar-se, derramar, nhohen. E temos tessaú, tessaú que quer dizer lágrimas. Então vamos repassar novamente. Poen, pocô, diavucu, nhohen e tessaú. Mais uma vez esta pronúncia, diavucu, diavucu. Muito bem, agora nós vamos ver as frases montadas com todas estas palavras que aprendemos aqui, as 5 palavras, com as frases e suas traduções. Começando com a palavra poen, que quer dizer enfiar, né? Colocar, pode ser também. Então aqui no caso eu vou ler a primeira frase. O poen e calção bolsillo riepupe. O poen, calção, bolsillo riepupe. Aqui tem uma palavrinha que está errada, vou corrigir ela aqui. Isso, agora ficou correto. O poen e calção, bolsillo riepupe. O que quer dizer? Ele enfiou as mãos no bolso da calça. Agora vamos entender isto aqui. Poen é, como eu já falei, enfiar as mãos, né? Colocar, né? E o vem da terceira pessoa, então ele, o poen. Casson quer dizer calça, né? Então, e casson na calça dele ou na calça dele. E aí temos aqui o bolsillo, que vem do espanhol. Posso falar também bolso riepupe, né? Posso usar também o bolso do português, que aqui já está na forma de diopará. Então, aqui está como diopará, então você pode colocar bolso, né? Poderia ficar assim. Ou em icação bolso riepupe ou icação bolsillo riepupe. É que no bolsillo, como já é uma língua oficial tratada desta forma no Paraguai, então fica desta maneira, ok? Isto é a primeira frase que vimos, e riepupe quer dizer dentro, riepupe quer dizer dentro, né? Então, colocou as mãos dentro do bolso da calça, seria mais ou menos isso, enfiou as mãos no bolso da calça. Agora temos outra frase montada aqui. Opoen e qua itinguarape haupei omoin ijurupe. Opoen e qua itinguarape haupei omoin ijurupe. Vou ler mais devagar. Opoen e qua itinguarape haupei omoin ijurupe. Quer dizer o quê? Ele enfiou o dedo no nariz e depois pôs na boca, né? Então aqui, ó, opoen e qua itinguarape. Opoen quer dizer a mesma coisa, ele enfiou, né, e qua o dedo dele, e ti no nariz dele, e qua, este guá vem de qua, que quer dizer buraco. Quando a gente ouve falar, por exemplo, quara, existe palavra, por exemplo, jabaquara, por exemplo, quer dizer o buraco do jabá, algo assim. Tudo que é quara quer dizer buraco, né? Aqui no caso, como tim é uma palavra nasal, então nós pronunciamos como um guá, como um guara, né? Então, itinguarape, no buraco do nariz, ou dentro do nariz, né? Haupei, e depois colocou na boca, o moin ijurupe, juru quer dizer boca, né? Reparem sempre que a letra I faz a marca da terceira pessoa. Muito bem, nós vimos estas 2 frases montadas com poen e ainda temos mais 4 frases para fazer. Então, fique aí, pegue seu caderno e vai anotando. E me diz aí o que você achou, né? Dessa palavra nova aqui que nós aprendemos. Se é legal para você, se você está se identificando bastante com o Guarani. Agora nós vamos para pocô. Pocô quer dizer tocar, né? O poen lá também pode ser como tocar, vai depender muito da necessidade do falante. Então aqui a primeira frase que montei com pocô, lembrando que pocô quer dizer tocar. Apocota conde herida gerere, jarrechahangwa moo parrasu. Posso colocar moo parrasu rina também, né? Então a tradução seria, vou tocar em volta da ferida, para ver em quais locais sente dores ou sente dor. Ou seja, a pessoa que vai fazer o curativo vai pressionar em volta das feridas para ver se ela sente dor em algum local. Seria isto a lógica desta frase, né?
Mas aqui vamos entender como foi montada essa frase. Então, apocota, este a é da primeira pessoa. Então, isso, inclusive, está conjugado no futuro perfeito, que quer dizer apocota, né? Vou tocar, né? Co é o adjetivo demonstrativo de presença. De herida. Reparem que herida aqui vem do espanhol. Herida quer dizer ferida. Posso também colocar ferida, né? Gerere quer dizer em volta, né? Então, vou tocar em volta da sua ferida. Diarrechá. Esse diarrechá para ver, né? Para que a gente possa ver, aqui no caso em Guarani vai falar isso, né? Para que nós vejamos, né? E esse ranguá seria o para, né? Então, diarrechá ranguá, moô, moopa. Quando eu falo assim, moô, moopa, quer dizer onde e onde, ou seja, em quais lugares, em quais partes, né? Esse moô, moopa seria para isso, né? Moô, moopa, oputá. Em quais localidades ficam, né? Em quais regiões ficam. Sempre usamos esse moô, moopa para dizer em qual região, em qual local, em que lugar, né? Em que sentido. Então, tudo isso se usa moô, moopa. Anotem aí também essa frase. E aí vemos de hasu, que quer dizer dor, né? Hasu, dói, dor, ok? Momo opa hasu, onde está sentindo dor. Aí temos a segunda frase, também de Pocô. Então, apocô kangumin de awa ponaintere shekamba, né? Então, a tradução seria: estou acariciando seu lindo cabelo, minha linda, minha gata ou minha morena, pode ser o que você quiser definir aqui. Esse cambau acho que seria a início como se fosse minha morena, né? Na tradução guarani. Então aqui o que ele quis dizer, apokokangami, estou passando de leve, eu estou tocando de leve no seu cabelo. Ava quer dizer cabelo, tá? Ava é cabelo para mulher, de ava seu cabelo, né? Por inteira quer dizer seus lindos cabelos, né? Shekambá, ok? Então a frase fica novamente assim: apokokangami de ava por inteira shekambá. Estou tocando de leve, ou mexendo de leve, ou apalpando de leve os seus cabelos. Agora a gente vai passar para outra palavra que tem também duas frases. Estamos quase chegando na metade do nosso vídeo. Aqui nós temos a palavra javuku. Javuku quer dizer fuçar, bisbilhotar, sabe essas coisas? Quando a pessoa fica mexendo nas coisas dos outros, né? Seria igual que também tocar, né? Pocô, mas vai depender da situação que vai usar. Então vamos aqui ler a primeira frase. Otopai chupe o javuku hape kosa ajenorehe. Otopai chupe o javuku hape kosa ajenorehe. Então, deu de cara com ele ou com ela bisbilhotando as coisas dos outros, né? Seria ou achou ele com a mão na massa, tipo assim, né? Seria mais ou menos isso essa tradução. Achou ele mexendo nas coisas dos outros. Então, otopá, esse o é da terceira pessoa, então otopá, ele achou, e chupé é a ele. Ele achou a ele, olha que interessante, dá até uma redundância aqui, né? Ele achou a ele, o javuku hape. O javuku é da terceira pessoa, então ele mexendo, ele fuçando, ele bisbilhotando, rape, então, né? Otopai chupeu javuku rape, a tradução literal seria encontrou ele, então, mexendo ou fuçando. Aqui reparem que coça vem do castelhano, né? Coça pode falar coisa em português, né? No caso aqui teria que ser com K também, né? Coisa. Ajeno. Esse ajeno é do espanhol também. Ajeno quer dizer dos outros, né? Ou alheio, né? Ajeno acho que é alheio a tradução. Irehe é por ele. Então ficaria otopá e chupé, o javuku hape, cosa ajenorehe. Aí a outra frase com javuku ainda. Anive e javuku. Aqui está errado, deixa eu mudar aqui. Anive e javuku seria, né? Anive javuku ne hermano kosarehe. Kosaquerarehe. Anive javuku ne hermano kosaquerarehe. Anive e javuku ne hermano kosaquerarehe. Quer dizer o quê? Não fique vasculhando as coisas do seu irmão. Então vamos entender aqui a montagem também dessa palavra. Anive quer dizer não, nem fique, né? Nem tente, seria disto. Anive e javuku, então aqui está como... como é que fala aquela palavra? Agora eu esqueci o nome. Está aqui como imperativo, né? Então está falando ejavuku, não toque, não mexa, não fique mexendo. Ne hermano, seu irmão. Reparem que hermano aqui também vem do espanhol. Ne hermano, cosa. Reparem que cosa também vem do espanhol.
Quera, coisa quera quer dizer coisas, que o quera, lembrem que é para pluralizar. Irehe é por eles, né? Então seria aniveja bacana hermano coisa quera rehe. Não fique fuçando ou bisbilhotando, ou vasculhando ou mexendo nas coisas do seu irmão, sem a sua autorização. Seria mais ou menos isto. Chegamos aqui na penúltima palavra que temos, que quer dizer nhohe. Nhohe quer dizer derramar. Então vamos ler aqui algumas frases que eu inventei aqui para estudarmos, né, de uma forma mais coloquial possível, né? O capurri olha a pressão, ha onihembaite se fechão a curique. Ó, vou ler novamente. O capurri olha a pressão, ha onihembaite se fechão a curique. O que eu falei aqui? Aqui está a tradução. A panela de pressão explodiu e o caldo quente do feijão atingiu o corpo dela, ou dele, né? Mas no caso, ainda mais coloquial seria, a panela de pressão explodiu e o caldo quente do feijão derramou tudo nela. Seria mais ou menos isso, né? Reparem que feijão aqui está como aportuguesado, digamos, feijão, porque no Guarani seria cumandá, mas o cumandá que nós usamos lá é como se fosse o feijão fradinho daqui, né? Ok? Então vamos ver. O capu quer dizer estourou. Capu é estourar, né? Explodir. O capu. Ri olha. Ri aqui é para a terceira pessoa. Olha a pressão. Então, olha é panela. Reparem que vem também do espanhol. E pressão, a pressão é a pressão. Então, panela de pressão. Ok? Ha, esse ha é o e, né? A conjunção e. Onihembaite. Reparem que aqui está o nhohen, e no caso vem de onehen, né? Onehen, então, derramou-se tudo. Mbaite é tudo. Onihembaite. Rece. Então, se derramou tudo nele. Feijão acu. Feijão, já falei que é feijão. E acu vem de taku, que quer dizer quente. Então, feijão quente, irique. Esse irique é o caldo. Reparem como as palavras vão sendo montadas, tá vendo? Se eu for falar caldo quente de feijão, aqui está totalmente ao contrário a montagem. Feijão acurique. Então, feijão quente caldo. Seria a montagem literal. Mais uma vez eu vou ler. O capurri olha a pressão ha onihembaite rece feijão acurique. A outra frase que temos de nhohen. O nhohen o pavavere rugui kurusupe nyandejara. O nhohen o pavavere rugui kurusupe nyandejara. Na cruz, o nosso Salvador derramou seu sangue por todos nós. Seria a tradução, né? Ou ele derramou na cruz o seu sangue por toda a humanidade, pode ser também, né? Então, reparem que o nhohen está se referindo a Nyandejara, que quer dizer Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Usamos Nyandejara. Lembrando que a palavra original Deus é Tupã em Guarani, que é da mitologia Guarani, mas se usa também para o Deus, né? Então, o nhohen o pavavere rugui. Derramou por todos. O pavavê quer dizer todos, né? Rugui vem de tugui, que quer dizer sangue, rugui. Curuçu, anotem aí, curuçu quer dizer cruz. Então, curuçupe na cruz, Nyandejara, nosso Deus. Vou ler novamente. Onyohen o pavavere rugui, curuçupe Nyandejara. Na cruz, o nosso Salvador derramou o seu sangue por todos nós. E para finalizar, e antes de finalizar, eu queria muito pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você chegou até aqui. Eu acho que o canal merece o seu joinha, o seu comentário, compartilhar com mais pessoas. Compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, com pessoas que têm interesse em aprender o Guarani para nos ajudar a crescer o nosso projeto. Então vamos ver aqui a última palavra, que é tesaü, e tesaü é lágrima. Então eu fiz também duas frases, me referindo a tesaü. A primeira frase. Resaü o suru, o rechano e kuvupe umando rechaveiva. Resaü o suru, ou seja, resaü suru o rechano e kuvupe umando rechaveiva. Resaü suru o rechano e kuvupe umando rechaveiva. Sempre prestem atenção no u. Como hoje não é uma palavra para assim aprender a pronúncia, que muitas pessoas têm aulas aqui no YouTube, né, aqui no canal, para você aprender as pronúncias. Aqui a gente já está lendo as frases mais avançadas. Então, resaü suru, o rechano e kuvupe umando rechaveiva. Resaü, e a tradução seria: as lágrimas lhe correu no rosto ao ver o seu irmão menor que há muito não ouvia. Seria mais ou menos isso, né? Aí vocês corrigem aqui a tradução se faltar algumas palavras. Ou traduzir melhor, mas seria nesse sentido, apenas colocar as palavras mais corretas. Então, vamos entender. Resaü
de que é tesaü, e lembrando que tesaü, como a palavra começa com T, para mudar para a terceira pessoa a gente usa o H, por isso resaü, sırı, quer dizer, derramou, as lágrimas lhe correu, né, pelo rosto, ou as suas lágrimas se derramaram, ou recharam, rechar quer dizer ver, então quando viu, né, ou recharam, e kıvıpe, gente, anotem aqui kıvı, kıvı se usa para irmão menor, então a menina vai falar assim, şekıvı é meu irmão menor. E temos também o tıkeıra, que é, no caso, irmão maior. E kıvıpe, ao irmão menor dela, amando rechaveiva, que não viu há muito tempo, ou que há muito tempo não o via mais. Quer dizer, talvez ele viajou, ficou por longos tempos fora e depois de 20 anos se encontraram, algo assim, tá bom? E a última das últimas frases é esta aqui, que eu tirei, inclusive, de uma música. E está escrito assim: O sırı şeresağı arrecharamon de desprecio. O sırı şeresağı arrecharamon de desprecio. Quer dizer o quê? As minhas lágrimas se derramam ao sentir o seu desprezo. Ou pelo seu desprezo eu derramo lágrimas. Seria mais ou menos isso a tradução. Então vamos entender aqui a montagem. O sırı escorre, sırı vem de escorrer, né? O rio corre, por exemplo. Então o sırı, né? Correm as minhas lágrimas, ou se derramam as minhas lágrimas. Xeresaü é minhas lágrimas, né? Arrecharamo, quando eu vejo. Arrecharamo de desprecio. Reparem que desprecio aqui vem do espanhol, mas como estamos escrevendo em Guarani, como não há C na palavra Guarani, colocamos S. Arrecharamo de desprecio. Muito bem, finalizamos assim a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que foi de bom proveito para vocês. E deixem nos comentários o que vocês acharam, se esse estilo de aula está bom, se preciso focar mais em poucas palavras e explicar mais, ou está ótimo assim. Muito bem, a peixe lomitade de hasta outro vídeo.